Olá, se você chegou até esse vídeo, é porque Deus quer falar contigo. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 5 em diante, que diz assim: Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões na minha cabeça me turbaram. Estava vendo isso nas minhas visões, na minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo delas e as aves dos seus ramos. Porém deixai na terra o tronco com as suas raízes atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, seja sua porção com os animais da terra. E seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração do homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. E essa sentença por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, porém, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel foi convocado à presença do rei, e ele fez a interpretação, e disse: Esta árvore és tu, ó rei, que crescestes e te fizestes forte. A tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um anjo, um santo, que descia do céu, dizia: Cortai a árvore, destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Ata com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele os 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Então Daniel disse a ele, sabendo que esse era o decreto de Deus, ele disse: Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesse conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. E falou o rei: Porventura, não sou eu o rei de Babilônia? E aí passou-se 12 meses, diz a palavra de Deus. Quando o rei, na sua prepotência, ele disse: Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória na minha magnificência. Ainda esta palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: Ó rei, passou de ti o reino, e te alcançarão de entre os homens a tua morada. Será com os animais do campo, fartar-se-á, comer erva como os bois, e passar-se-á 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, o qual foi tirado entre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, e lhe crescia pelos como as penas das águias e as suas unhas como das aves. Mas ao fim daquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é o domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estrovar a sua mão e lhe diga o que fazes. Glória a Deus. Essa passagem do rei Nabucodonosor, ela nos traz uma reflexão muito grande, para sabermos que todos os reinos da terra, todos os homens da terra são constituídos por Deus. Querendo ou não, aceitando ou não, não depende da minha vontade, não depende da sua vontade. O reino de Deus é sobre todos nós. O poder de Deus é sempre eterno, de geração em geração. Deus não muda. Quem muda é o homem. Torna-se mais perverso. Pois eu quero te convidar a refletir nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, a hora que você vai ouvir este vídeo, para que você entenda que o homem, quando ele chega na sua prepotência, no seu eu sou, eu fiz, eu faço, Deus, ele tira, ele dá a quem quer, ele tira de quem ele quer, até que o homem reconheça que ele é Deus. Mas nem todo mundo tem essa segunda chance. Muitas das vezes, Deus nos coloca numa situação igual essa, para que possamos entender e atentar para a palavra dele. Porque não há sabedoria no mundo se não atentarmos para a palavra de Deus. Este é o livro dos livros. Porque não adianta tentarmos entender a criação de Deus se não entendermos o nosso próprio Criador. E quando se passou o tempo que foi determinado desse rei, esse rei, no momento que ele pensou que ele era o tal, foi passado dele o reino. Ele perdeu tudo. Passou 7 anos pastando entre os animais da terra, como diz a palavra de Deus. E aí, no final desse tempo, ele reconheceu que Deus era um Deus sempre eterno, de geração em geração, e que tudo estava sob o controle dele. Aí foi quando ele foi restituído tudo que ele havia perdido. Mas depois de algum tempo, aconteceu, depois que ele morreu, o filho dele assumiu o reino. Porém, o filho dele não teve a mesma sorte que o pai. Aconteceu a mesma coisa, porque o filho foi desobediente e achou que ele era o tal. Presta atenção, meu amigo. Pensa no que eu estou te falando. É a palavra de Deus. E ela é mais sábia do que muitos pensam e que desprezam. Porque aqui é o livro da verdade. Aquele que guarda no seu coração, ele é mais sábio diante dos homens, porque ele tem o temor a Deus. E isso é muito importante para nós. Então, o filho do rei Nabucodonosor, na sua prepotência, na sua arrogância, ele não teve a mesma chance que o pai, porque ele já conhecia a história do pai, mas não levou em consideração. Então, veio o anjo do Senhor e disse a ele: então foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Urfaci. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes a balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belzassar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belzassar, rei dos caldeus. Glória a Deus. E o que aconteceu com o filho do rei Nabucodonosor? Ele se apossou de coisas que não era dele, as coisas santas de Deus.
pegou todas as pratas de Deus, tudo aquilo que era consagrado ao altar de Deus, e trouxe para fazer um grande banquete perante aquelas mulheres e aqueles amigos, e foi usar as coisas de Deus para esse tipo de coisa. E Deus não se agradou. E aconteceu tudo isso. Passou-se o reino dele. E naquele mesmo dia ele morreu. Ele não teve outra chance, assim como o Pai teve. Que esta palavra possa ser refletida por todos nós e que possamos entender o agir de Deus sobre todos os homens. Senhor nosso Deus, nessa bendita hora, Pai, eu te peço, Senhor, dai um entendimento, meu Pai, a todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e que possam entender que tudo está sobre Teu controle e que nossa vontade está sobre a Tua vontade e que nós, seres humanos, não fazemos nada daquilo que Tu não permitas, ó Pai. Nós só vamos até aonde Tu permite e que todo o controle está nas Tuas mãos. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E que Deus nos abençoe. Amém.